Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui venho comentar com vocês sobre uma resolução nova que foi publicada hoje, dia 24 de 3 de 2021. Ela é referente ao uso de cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação para transporte de crianças em veículos automotores. Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te peço para fazer uma avaliação do nosso conteúdo e, se você achar interessante e útil, te convido a se inscrever. Pessoal, fizemos diversos vídeos sobre a Lei 14.071, que fará diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Caso você não tenha visto, vou deixar no card aqui no alto para você acessar. Dentre essas alterações, temos a relativa aos dispositivos de retenção para transporte de crianças em veículos automotores. Desta forma, aqui no site do Diário Oficial da União, temos a Resolução CONTRAN 819, de 17 de março de 2021. Ela dispõe sobre o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura no dispositivo de retenção adequado. Então, alguém poderia perguntar: quais são os veículos em que não se aplicam as exigências relativas ao sistema de retenção? E a resposta está aqui no artigo 2º, no parágrafo 2º, e também vou ler o parágrafo 3º para vocês. Diz o seguinte: as exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos veículos de transporte coletivo de passageiros, aos de aluguel, de que trata a linha D do inciso 3º do artigo 96 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, aos de transporte remunerado individual de passageiros, aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas. Aqui, pessoal, transporte remunerado individual de passageiros, entendo que englobe aí os de transporte por aplicativo também, uma vez que a resolução aqui ela não especifica quais são os veículos de transporte remunerado individual de passageiros. Não há uma especificação aqui neste parágrafo. Então, assim entendo que eles também estão incluídos nesta isenção aqui dessas exigências. Então, este é o nosso entendimento. Qual seria o seu entendimento? Você entende dessa maneira também? Prosseguindo aqui, a isenção prevista no parágrafo 2º se aplica aos veículos de transporte remunerado individual de passageiros durante a efetiva prestação do serviço. Ou seja, para que os veículos de transporte remunerado individual de passageiros possa se beneficiar desta isenção de exigências relativas ao sistema de retenção, uso ou não da cadeirinha, por exemplo, este veículo ele deve estar em efetiva prestação do serviço. É o que está escrito aqui, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º desta resolução, pessoal. Prosseguindo, criança com idade inferior a 10 anos pode ser transportada no banco dianteiro do veículo? E a resposta está aqui no artigo 3º e seus incisos. Artigo 3º. O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações. Inciso 1º. Quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco. Ou seja, veículos aí que só possuem o banco do condutor e do passageiro apenas. Não há mais banco, não há banco traseiro, por exemplo. 2. Quando a quantidade de crianças com esta idade exceder a lotação do banco traseiro. Qual idade? Esta idade aqui, pessoal, que está no caput deste artigo. Caput é o que está escrito aqui, que eu selecionei para vocês. Ou 3. Quando o veículo for dotado originalmente, entre parênteses, fabricado, de cintos de segurança subabdominais, 2 pontos, nos bancos traseiros. Perceberam? O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso de dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, quando o veículo for dotado originalmente de cintos de segurança subabdominais de 2 pontos
nos bancos traseiros. E o último aqui, ou quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura, pessoal. Nestas condições, perfeito? Uma outra pergunta poderia ser: em que condição crianças podem ser transportadas no banco traseiro sem o assento de elevação? A resposta está aqui no parágrafo único. Excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio podem ser transportadas utilizando cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo denominado assento de elevação nos bancos traseiros quando o veículo for dotado originalmente destes cintos. Então, é nesta condição aqui, pessoal. Quando o veículo possuir airbag para o passageiro do banco dianteiro, como será o transporte de crianças? Pessoal, temos a resposta aqui no artigo 4º. Diz assim: nos veículos equipados com dispositivo suplementar de retenção, entre parênteses, airbag, para o passageiro do banco dianteiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade neste banco, conforme disposto no artigo 3º, pode ser realizado, desde que utilizado o dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura e observado os seguintes requisitos. Prestem atenção nestes requisitos. 1. É vedado o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário ao da marcha do veículo. Freire, o que seria dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário ao da marcha? Seria dessa maneira aqui, pessoal. Este dispositivo aqui, ele está no sentido contrário ao da marcha, considerando que aqui, do lado direito da tela para quem vê, é a parte dianteira do veículo e aqui a parte traseira do veículo. Então, dessa maneira, este dispositivo estaria posicionado no sentido contrário ao da marcha. Perfeito? Então, é vedado, é proibido o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário ao da marcha do veículo. Nestas condições aqui, onde os veículos possuem dispositivo suplementar de retenção airbag para o passageiro do banco dianteiro. Entenderam, pessoal? O transporte de crianças com até 10 anos de idade neste banco. 2. É permitido o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado no sentido da marcha do veículo, desde que não possua bandeja ou acessório equivalente incorporado ao dispositivo de retenção. Primeiramente, vamos dar uma olhada como seria o dispositivo posicionado no sentido da marcha do veículo. Seria desta maneira aqui, pessoal. Perceberam? Considerando que do lado direito aqui de quem vê é a parte da frente do veículo e considerando aqui do lado esquerdo da tela a parte de trás do veículo. Este seria o posicionamento no sentido da marcha. Então, tem essa condição aqui, perfeito? Sempre não esquecendo que este artigo 4º aqui, ele trata de veículos que possuem aí o airbag para o passageiro do banco dianteiro e o transporte de crianças com até 10 anos de idade neste banco. Frisem isso daqui. 3. Salvo instruções específicas do fabricante do veículo, o banco do passageiro dotado de airbag deve ser ajustado em sua última posição de recuo quando ocorrer o transporte de crianças neste banco. Pessoal, faltou falar aqui para vocês sobre essa questão da bandeja. Essa bandeja, pessoal, imagina que é tipo um acessório que fica na frente ali do bebê conforto ou da cadeirinha. Imagina uma bandeja mesmo. Então, aqui tem essa questão aqui. Ó, desde que não possua bandeja. Por quê? O que você entende? Que quando o airbag for acionado, se há uma bandeja nesse dispositivo de retenção, você entende que essa bandeja pode ferir a criança ali, caso em um acidente? Então, por isso que aqui tem essa restrição, ó, desde que não possua bandeja, perfeito? Quis apenas reforçar esse entendimento aqui com vocês. Então, o 3 aqui fala que nos veículos que o banco do passageiro tem o airbag, ele deve ser ajustado na última posição, quando ocorrer o transporte de crianças neste
banco, pessoal. Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês sobre esta resolução é isso aqui a princípio. Aqui no artigo 7º fala o transporte de criança em desacordo com o disposto nessa resolução sujeita os infratores às sanções previstas no artigo 168 do CTB. Aqui está o artigo 168 do CTB, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código, infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. E quando esta resolução entra em vigor? Esta resolução entra em vigor em 12 de abril de 2021, ok? Então, temos aqui outras resoluções que foram revogadas, mas não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Vou aqui passar umas imagens aqui para vocês darem uma olhada rapidamente. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para não ficar ruim aí para vocês enxergarem. Só lembrando, ficará esta resolução no primeiro comentário fixado aí para vocês acessarem o link da mesma. Pessoal, grande abraço a todos vocês, obrigado por terem ficado comigo aqui até o final. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos, é claro, no nosso próximo vídeo. Grande abraço!